vamos lá para o próximo tema, que é a polêmica que vem sendo trabalhada pela imprensa da recomposição das perdas inflacionárias, que não é reajuste, né, presidente? Né, Luiz Cláudio? Na verdade, eles estão insistindo no termo reajuste. Sim. Mas eu queria lembrar a vocês, e aí, se a gente puder depois fazer um recorte sobre isso aqui, Fernando, até para as pessoas entenderem. Vou lembrar para vocês. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida. Lá, no ano passado, em maio do ano passado, não me lembro exatamente qual foi o mês, o governo encaminhou a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, garantindo 5% de reajuste salarial para o servidor. Só se falava o termo reajuste salarial. 5% para 2022. Ok, o governo encaminha a LDO e aí reserva esse valor, está destinado para os servidores. Eles não colocam valores em dinheiro, mas ele coloca um percentual, e o percentual era 5% de reajuste, ok? E aí a gente sempre fica na expectativa do projeto de lei orçamentária, que ali no projeto de lei orçamentária é onde ele vai colocando de que forma esses 5% serão dados. E aí você pode jogar os 5% no vencimento básico, 5% na gratificação de desempenho, entende? E a gente ficou na expectativa do que o governo iria fazer. O governo enrolou, a LOA foi encaminhada e só foi decidida no final do ano. Mas aí, no final do ano, o presidente da República começou a direcionar a intenção dele de dar reajuste somente para 3 setores. Lembra? Reajuste salarial sairia para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e agentes penitenciários. Esses 3 setores receberiam reajuste salarial para 2022. Ele garantiu na LOA, só esses setores. Mas aí ele pegava e falava assim, não, mas aí todos os servidores públicos iam, mas ele falava abertamente, ele citava esses 3 setores para garantir reajuste salarial em 2022. Tá, essa expectativa foi criada, vai. Na hora que ele assinou a LOA, ele deixou, assim, um dispositivo, ele deixou aberta a possibilidade de que esse reajuste fosse dado para todos os servidores. Quando ele fechou a LOA, falando desses 3 setores, ele garantiu na LOA 1,7 bilhões para esses 3 setores. Vocês lembram desses valores? Então, isso que eu quero só que vocês lembrem. O governo destinou 1,7 bilhões para tratar 3 setores: Polícia Federal, Polícia Rodoviária, agente penitenciário. Vou sempre bater nessa tecla. Na hora de assinar, fechar a LOA, o Congresso colocou esse dispositivo. Eu me lembro que a gente tentou colocar uma emenda, não conseguiu, porque quando você coloca a emenda, você precisava apontar de onde vem e não tinha direcionamento. E aí, não tendo direcionamento, o relator foi e cortou a emenda na fonte, porque a gente não indicou de onde vinham os recursos. De fato, os recursos não tinha recurso para reestruturação de carreira, que foi o que a gente colocou nas emendas. Reestruturação do PCCTM, inclusão do PGPA, isso é reestruturação de carreira. Não tinha direcionamento financeiro, e aí a nossa emenda caducou. Tá, beleza. O governo foi, no final do ano, o presidente foi e incluiu esses 3 setores, o Congresso foi e incluiu esses 3 setores como emenda à LOA. Ela foi aprovada com 1,7 bilhões, seguiu para o Congresso, que aprovou, para o Senado, devolveu para o presidente. Na hora que o presidente foi sancionar a LOA, o presidente criou uma possibilidade de que todos os servidores públicos pudessem receber. Lembra disso? Lembra disso? Aí tá. Quando nós ficamos na expectativa, em janeiro a gente teve a Ômicron, em fevereiro também, mas quando foi março nós partimos para Brasília. Qual era a nossa situação naquela ida para Brasília? Que o CIFA foi para lá e ficou um mês direto em Brasília, que foi a nossa jornada do mês de março. Era tentar até o limite de 2 de abril que o governo aumentasse, pegasse esses valores referentes a esses 5% e estendesse a todo mundo. Lembra? Porque ele tinha essa possibilidade. Foi essa a demanda que nós fomos para Brasília e a gente acabou não sendo
contemplados, porque o governo pegou e passou o prazo de 2 de abril, e o governo não fez nada. À época, eu achava que era 4 de abril. Lembra que eu fiquei com esse limite na cabeça? Passou 4 de abril, ele não deu reajuste para ninguém. Naquele momento, o governo não podia fazer mais nada. E eu citei isso aqui várias vezes. O governo não pode tratar, não pode conceder mais reajustes em 2022. Doutora Thalita e doutor Ian falaram sobre esse prazo constitucional aqui. Que foi até para mim uma certa frustração, porque eu acreditei que o governo faria. Eu acreditei que o presidente, por conta da questão da campanha, ele faria. Até porque ele vinha sinalizando, ele abriu possibilidade na LOA de fazer reajuste para todo mundo, e a gente foi atrás desse reajuste, que fosse 5%, que fosse para todo mundo. Tá, passou o 2 de abril, o governo pegou e disse, não fez nada. Aí a doutora Thalita falou, reajuste, palavras da doutora Thalita, a doutora Thalita pode me corrigir se eu estiver errado na minha fala, ou reproduzindo a sua fala. O governo não pode mais, constitucionalmente e em cima da legislação eleitoral, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode mais conceder reajuste salarial em 2022. Eu falei isso aqui várias vezes e fui incansável nessa fala. Mas aí a doutora Thalita pegou e tirou da manga. Ela caçou na Constituição e disse, ele não pode conceder reajuste mais nem em 2022. O que ele pode fazer é correção das perdas inflacionárias. E ele só pode fazer isso linearmente, ou seja, todo mundo vai receber. E aí o governo pega e anuncia que vai conceder a correção das perdas inflacionárias. Assim, lembra que eu falei isso aqui direto? E aí o governo pegou e falou, vou começar a me movimentar, porque eu vou conceder para todo mundo. Quando o Bolsonaro insistiu nos 3 setores, todo mundo que estava ao redor dele falou, rapaz, ou você dá para todo mundo ou você não dá para ninguém. Que até foi esse o gancho que fez as entidades sindicais se mobilizarem para pressionar o presidente. E aí, por conta dessa discussão, a gente pegou e trouxe lá o índice de perdas inflacionárias de 2019, 20 e 21, que é o 19,99%. A gente não falou isso aqui, eu falei isso aqui, é porque a maioria das pessoas acaba não assistindo a live porque ela é muito longa. Tá bom. Mas se você pegar na retrospectiva lá, ver as lives, ou os recortes que a gente fala, tá nos recortes. Eu falei sobre isso várias vezes, o governo não pode conceder reajuste salarial, não pode mais, ele não tem mais. Então, quando eu abro o noticiário e vejo que o governo não vai mais conceder reajuste, ele já não podia. Ele já não podia. Entende? O que o governo pode fazer é recomposição de perdas inflacionárias. Isso ninguém fala, nem Bolsonaro fala. Entende? Aí, quando teve essa semana, no início dessa semana, o presidente pega e disse assim, eu desisti de conceder o reajuste. Ele desistiu de conceder o reajuste para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária e para os agentes penitenciários. Mas esses, ele já não podia, mesmo que ele quisesse, porque o limite foi 2 de abril, dito pela doutora Thalita. Doutora Thalita, se a senhora puder, depois a senhora corrobora a minha fala aí. Entende? E aí a gente começou a bater na tecla de correção de perdas inflacionárias. Aí todo mundo acordou, opa, correção de perdas inflacionárias dá para a gente cobrar o governo. E dá. E isso, para mim, o governo ainda não cancelou. Paulo Guedes estava lá em Davos na semana passada e falou assim, foi na semana passada? Acho que foi, né? Eu ainda era presidente. Hoje eu não sou mais. Eu estou licenciado. Mas ele falou lá em Davos, lembra? Na última live, eu acho que foi na última ou penúltima, não sei. Ele estava em Davos e falou assim, a única coisa que eu posso conseguir, que o governo pode dar, é 5% em linear. Pô, esse termo, 5% em linear não é reajuste, é correção de perdas inflacionárias. Porque correção de perdas inflacionárias é linear. Quando se fala de linearidade, ele não está falando de reajuste, ele está falando de correção de perdas inflacionárias. É isso, doutora Thalita? Faz só um sim para mim. Sim,
Presidente licenciado. É isso, doutor Rian. Estou indo bem? Estou indo bem? Entende? E aí, assim, assim, veio a matéria. Aí, quando o Paulo Guedes falou na semana passada, até disse isso aqui, porque eu recebi um monte de mensagem no privado, eu falei assim, pô, presidente, eu confio em você, ex-presidente, presidente licenciado, eu confio em você, mas eu não acredito no presidente da República. Eu falei, tá, tudo bem, não precisa acreditar nele, acredita em mim porque eu estou acreditando. Entende? Então, vamos ficar na expectativa. E a minha expectativa não adormeceu. Eu acho só que o presidente da República ele faz uma política totalmente equivocada. Achar que se ele for conceder a correção das perdas inflacionárias lá na frente, que ele vai sair vitorioso. Não vai, porque ele já estressou demais os servidores. Isso é um estresse que as pessoas passam desnecessário. Eu ainda continuo achando que vale. Entende? E eu me lembro que na semana passada, o desespero de Paulo Guedes era para que ele não concedesse uma recomposição de perdas inflacionárias acima dos 5%. Entende? Porque correção de perdas inflacionárias 5% é pouco. E aí eu vejo, pego o Bolsonaro e falo assim, a entrevista do Bolsonaro, eu fico analisando, o Bolsonaro não está falando de recomposição de perdas inflacionárias. Bolsonaro está falando da Polícia Federal, porque a Polícia Federal está pressionando o presidente muito. Entende? E aí ele mandou uma mensagem para a Polícia Federal. Gente, da Polícia Federal, olha só, eu não vou mais conceder o reajuste para vocês. Ele não está falando para todo mundo, ele está falando só para eles. É a leitura que eu faço. Pode estar enganado? Posso estar errado? Posso estar errado. Porque, assim, da mesma forma que o presidente Bolsonaro se comprometeu com esses 3 setores e voltou atrás, ele pode fazer isso com o conjunto do funcionalismo. Não pode? Pode. E não foi só comigo que ele deixou furo, não. Ele deixou furo com todo mundo. Com seus eleitores, então, principalmente, quando ele dizia que ele não ia fechar com o Centrão e agora diz, né? Ele já está falando disso, né? E falou depois, não, eu sou do Centrão. Passou a campanha toda dizendo que ia acabar com o Centrão. Mas, no final... Então, assim, voltando para a nossa conversa aqui. Então, eu continuo acreditando, Fernando, que o governo vai conceder a recomposição de perdas inflacionárias. Voltando para uma matéria que aconteceu essa semana, que é o que todo mundo ficou chateado. O governo tinha destinado 1,7 bi para reajuste salarial, e isso ele tirou do bolo e jogou. Por quê? Porque 1,7 bi ele destinou, de novo, para Polícia Federal, Polícia Rodoviária, agente penitenciário. Ele não pode mais destinar a verba para essa galera, porque ele pode incorrer num crime de responsabilidade. Entende? Se ele concede reajuste para esses 3 setores depois do dia 2 de abril, não mais 4, 2 de abril, ele incorre no crime de responsabilidade. O TSE pode cassar a candidatura dele. Sim. O doutor Thalita, o doutor Rian pode falar se eu estiver errado sobre isso aqui, porque é crime de responsabilidade conceder reajuste para somente 3 setores, mesmo com a verba destinada. Como ele não pode mais fazer isso, ele não tem mais como dizer para a Polícia Federal que ainda tem essa expectativa, ele pegou esse dinheiro e disse assim, vamos usar essa grana aqui, porque eu posso usar. Entende? Mas já está separado quase 9 bilhões para os servidores. Ele tirou de outros ministérios. Entende onde está a pegadinha aqui? Sim, e ele sim. continuou. Significa que ele vai dar? É assim, eu volto no passado e digo, ele pegou e insistiu. Ele foi muito orientado por todo mundo a não fazer o que ele fez com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária e com a agente penitenciário. Ele foi orientado por todo mundo a não fazer isso. Ele insistiu e fez. E depois voltou atrás. Mas a discussão de recomposição de perdas inflacionárias, esta ainda continua. Exatamente. Essa ainda não morreu. Vocês ainda não viram na imprensa o governo dizer assim, nem recomposição de perdas inflacionárias eu vou fazer. As pesquisas são o norte para o presidente, a última pesquisa, pode ser que ela atrapalhe, pode ser que ela atrapalhe. Eu tenho uma posição muito clara sobre pesquisa de opinião, mas eu também não vou falar isso aqui agora, porque não é nem o caso. Mas, assim, as pesquisas deram um choque de realidade. Deu um choque de realidade? Eu não sei.
pode ser que ele volte atrás na posição, porque, verdade seja dita, pô, você não ouvia mais falar, a coisa de um mês atrás, a gente não ouvia falar de Paulo Guedes. Lembra? Paulo Guedes tinha sumido, ele virou figura decorativa, ele agora está falando. Está falante. Está falando que isso é ruim para o Bolsonaro, tá? Isso é péssimo para Bolsonaro. Mas Bolsonaro, toda vez que tem crise, ou com os militares, ou com o Centrão, ele dá ouvidos a Paulo Guedes. Essa é a minha leitura política. Sou eu, Luiz Cláudio Santana, político, fazendo essa leitura. Ele sempre pode voltar no passado e na história, toda vez que ele tem um estresse com os militares, Paulo Guedes. Porque Paulo Guedes é o que diz não para ele. Ele está com estresse com o Centrão. Ele diz não para o Centrão utilizando o Paulo Guedes. Ele não diz não para o Ciro Nogueira, mas para o restante do Centrão ele fala. E aí ele usa Paulo Guedes. Entende? Ele está numa crise. Aí vem essa crise agora dos combustíveis, né? Que é dele. Então, assim, e as pesquisas dos principais institutos de pesquisa vão dando uma noção, assim, da realidade, que é assim, ele está muito distante do que ele quer, do que ele pensa que está. Então, se isso é verdade ou não, aí eu acho que ele vai se movimentar. E os servidores são uma base, os servidores foram uma base que deu sustentação ao Bolsonaro muito forte. Não é só dos servidores federais, os estaduais e os municipais, porque havia uma insatisfação muito grande. Ele teve a faca e o queijo na mão para fazer alguma coisa. Aí ele pega e diz assim, olha só, as falas do Bolsonaro, estou me baseando nas falas do Bolsonaro. As falas do Bolsonaro. Fala do Bolsonaro ontem. Pô, o pessoal está reclamando. Quem está reclamando? Quem está próximo dele? Polícia Federal. Pô, a gente destinou uma verba para a reestruturação de carreiras para o ano que vem. Aí o pessoal está dizendo, pô, ele está me enganou agora. Pô, mas está destinado para o ano que vem. Gente, até o próximo presidente pode tentar fazer alguma coisa se ele quiser. Então, assim, para mim não está fechado. Porque a gente já conversou sobre isso aqui. É isso? Eu vou até passar a palavra para a doutora Thalita, porque eu já falei demais. Mas é só para o pessoal entender. Recomposição de perdas inflacionárias é diferente de reajuste. E reajuste, eu já disse aqui, desde início de abril, que eu estou dizendo que não pode. Entende? Ele não pode conceder reajuste para mais ninguém. Isso, para mim, não é novidade. O pessoal fala, pô, ele está mentindo. Aqui está mentindo, ele mente há muito tempo. Não estou falando sobre isso. Mas aqui ele pode conceder recomposição de perdas inflacionárias. Isso ele pode. Não é isso, doutora Thalita e doutor Rian? Exatamente, presidente. Ele pode dar essa recomposição dos índices inflacionários, das perdas. Se ele conceder reajuste, ele fere a lei eleitoral, uma vez que a gente está em ano eleitoral, ele é o presidente, ele está concorrendo ao pleito de pré-candidato, né? Na verdade, a reeleição. Então, ele não pode conceder reajuste. Eu acredito que essa lambança que ele faz, vamos dizer assim, entre aspas, né, de dizer reajuste, eu vou dar reajuste no auxílio alimentação, eu acho que, na verdade, ele é uma jogada, né? Uma jogada, não sei, política, enfim, para dizer que ele está tentando, que ele está brigando, enfim. Não, essa fala, deixa eu só pegar carona nessa fala, que essa sua fala foi importante demais. Na semana passada, os servidores fizeram um grande ato em Brasília. Lembra? Eu acabei não indo por conta dos fechamentos aqui da desincompatibilização. A gente não foi. O Nilo, Sérgio Nilo, que é o diretor, que vai entrar daqui a pouco aqui, ele foi a Brasília, mas ele foi na quarta. Na terça-feira, houve um grande ato em Brasília, inclusive na Câmara dos Deputados. Ele fez essa fala do auxílio alimentação como se fosse uma retaliação no movimento que estava acontecendo. Que é como a senhora falou, é desastroso, é desnecessário. Só para confundir as pessoas. Ele pegou uma fala do Paulo Guedes do ano passado, que ele foi corrigido por todo mundo, inclusive pelo próprio Bolsonaro, que isso não podia fazer. E aí ele só acirra o ânimo das pessoas que estão insatisfeitas com ele. Desculpa, fala aí, doutor.
Não, é isso mesmo, presidente. E aí, finalizando, dizendo que os servidores devem sim continuar na luta, na tentativa de que ele conceda. Eu acredito que ele vai jogar muito isso na balança, principalmente porque ele está na tentativa da reeleição, de conceder essa recomposição, mas o senhor está coberto de razão, não há mais o que se falar em reajuste, e sim recomposição das perdas inflacionárias.